Olá, sejam bem-vindos ao Em Dia com a Ciência Entrevista. E no programa de hoje vamos falar sobre a contaminação do amendoim por aflatoxinas, que são substâncias tóxicas que representam um risco à saúde. Uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão e vencedora do Prêmio FAPEMA 2024 analisou amostras do alimento e detectou níveis preocupantes dessas toxinas. Para entender os riscos e como evitá-los, conversamos com o professor Vitor Moncherec, orientador da pesquisa e professor do Departamento de Tecnologia Química, e com a nutricionista e pesquisadora Rosália Martins. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. Para começar nessa conversa, eu gostaria de saber o que motivou essa pesquisa sobre a contaminação do amendoim por aflatoxinas. É um prazer estar aqui com vocês. A minha história com relação a fungos e toxinas é que, antes de ser nutricionista, eu trabalho em laboratório de análises clínicas há 28 anos, né? E sempre na microbiologia. Então, eu sempre tive contato com esses tipos de micro-organismos. E minha paixão realmente sempre foi para os fungos, né? E aí, como teve a oportunidade na faculdade ainda de fazer o meu projeto de TCC, eu resolvi juntar as duas coisas, tanto a microbiologia quanto a nutrição. Então, os fungos, eu resolvi estudar a questão dos fungos e eu vi que tinha essa produção de toxinas. E o alimento que tinha mais efeito nessas contaminações era o amendoim. Então eu pensei em fazer essa pesquisa, foi um desafio naquela época, porque não é uma pesquisa fácil, é um micro-organismo muito difícil de lidar, você tem que ter realmente muita prática. E a questão das aflatoxinas, as toxinas também são pesquisas muito caras, então eu fiz uma parceria na UNB, em Brasília, o Laboratório de Toxicologia abriu as portas e eu fui para lá fazer essas análises. Nessa época, eu achei níveis de toxinas muito altos, principalmente nos alimentos a granel. Tinham níveis, principalmente da aflatoxina B1, que é a mais tóxica, que realmente causa câncer, que chegaram a 3.000 microgramas por quilo de amendoim, sendo que na legislação ele recomenda que os limites máximos tolerados para essa substância é de até 20 microgramas. Professor, como é que essas toxinas, esses fungos, eles se desenvolvem? Tem um ambiente específico para isso? Tem. Fungo é uma espécie de micro-organismo que se dá bem em ambiente úmido, em ambiente com baixa luminosidade, escuro, tá? O clima, a mudança climática vai alterar esse crescimento de fungos. Se a gente vê, se o clima aumentar a umidade, o crescimento desses fungos vai ser maior. E como esses amendoins são guardados, armazenados a nível de venda. Aqui, como ela falou, ela trabalhou com amendoim in natura vendido a granel. E a gente fez questão de buscar esses amendoins vendidos em localidades como o Mercado Central, João Paulo, onde a gente sabia que eles não têm um armazenamento adequado. Mas não foi só no artesanal, a gente também levou para a pesquisa o amendoim vendido industrialmente para a gente ter um padrão de referência, até porque a indústria a gente sabe que vai ter menos contaminação, não é que não exista a contaminação, mas o grau de contaminação deve ser muito pequeno. E também o torrado, para saber se a torra, isso ela vai falar, afetaria na diminuição dessa quantidade de fungo. Então o trabalho envolveu 3 tipos de amendoim. O amendoim in natura, o amendoim in natura artesanal, o amendoim industrializado e o amendoim torrado. E deu diferença. Muito interessante. E, Rosália, quais são os principais riscos do consumo desses amendoins infectados? Bem, a gente tem 2 categorias de risco para consumo. Quando você consome de forma aguda ou de forma crônica. A aguda, os sintomas são mais leves, mas aí vai depender muito da capacidade da pessoa em respostas alergênicas. E as principais respostas são em função dos fungos que causam esse tipo de alergia, causando vômito, náuseas, dores abdominais, são coisas mais leves. Com relação ao consumo crônico, ele pode fazer modificações a nível de DNA
causando a transformação das células hepáticas em células cancerígenas. Certo. E professor, quanto tempo durou essa pesquisa? Como foi o desenvolvimento dessa pesquisa? Pois é, eu conheci a Rosália quando ela me procurou na minha sala como uma aluna que queria fazer o mestrado. Ela chegou, se apresentou, eu sou do programa também, programa de pós-graduação em saúde e ambiente, e ela me procurou e disse, professor, eu tenho uma pesquisa e queria desenvolver. É com fungo, muita gente não quer trabalhar, como ela mesmo disse, carece de muita experiência, carece de muito recurso. E eu aceitei, porque eu trabalho com óleos essenciais e trabalho também na área de alimento. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Ele levou, em média, 1 ano, porque o mestrado são 2, mas ela teve que fazer as disciplinas, 1 ano trabalhando intensamente, ela lá no laboratório, lá no HU, que onde ela desenvolveu a maior parte da pesquisa. E durante esse ano houve gasto com recurso, material, meio de cultura. O equipamento que ela utilizou é um equipamento de ponta. Talvez isso tenha incrementado o trabalho para ser premiado na FAPEMA. Ela trabalhou com equipamento, um espectrofotômetro de massa, tipo Maldin-Toff, que ela vai explicar. É novo, recente, é um equipamento que faz análise de fungo de uma forma rápida, econômica, mais precisa do que os testes realizados atualmente, tradicionalmente para fungo, tá? E em relação a esses equipamentos, como foi o trabalho? Principalmente o professor falou agora há pouco que são equipamentos de ponta. Como isso ajudou na pesquisa? Pois é, sempre foi um grande desafio para os laboratórios de análises clínicas fazer essa identificação de fungos. São espécies muito complexas em termos de morfologia. E tradicionalmente ele dá muito equívocos na questão de espécie. Gênero é mais tranquilo, mas com relação à espécie é um desafio. E o sistema Maldin-Toff é uma análise de proteômicas. Eles pesquisam exatamente as proteínas desses micro-organismos e dão exatamente quais espécies, porque são muito individualizadas e únicas. As proteínas, com relação ao tempo de voo que elas aparecem lá no sistema, elas formam gráficos que são comparados com bancos de dados que já existem nesse sistema, com os micro-organismos já todos determinados. Então é uma grande revolução com relação à identificação de fungos, com certeza. Rosália, e como o consumidor pode identificar esses amendoins infectados em casa? Bom, falando visualmente, você consegue perceber a presença de mofos nesses amendoins. Isso já quer dizer que tem fungos. Não necessariamente vai ter aflatoxina, teria que fazer uma análise, porque nem sempre os fungos que estão presentes lá produzem toxinas. São vários tipos de fungo que pode acometer esse grão. Então, o que se pode fazer é torrar. Mas, assim, eu aconselho que se compre um que não tenha presença de bolores, ou os industrializados, que têm um controle melhor de armazenamento com temperaturas adequadas. Professor, e essa pesquisa, ela contribui para o nosso estado, né? Como é que foi desenvolver essa pesquisa? É o que eu digo, a universidade está aqui para isso. A gente não tem que fazer pesquisa que não tenha uma aplicabilidade para a sociedade. Não é que não tenha, mas é porque é um gasto muito grande e, no final das contas, fica dentro do muro da universidade. Eu sempre trabalhei com pesquisa que tinha o cunho básico, mas com uma visão aplicada. Então, a gente tem que transpor os muros da universidade, mostrar para a universidade que aqui não se faz só pesquisa que não serve para nada, que às vezes isso é o que o povo lá fora, o leigo, acha. Vocês desenvolvem um trabalho que vai servir para quê? Então, os trabalhos que são desenvolvidos no grupo, no nosso grupo, tem sempre um enfoque de aplicação. Esse do amendoim na área de alimentos teve esse enfoque de aplicação, um impacto. O programa pede isso, o programa que ela está, que é saúde e ambiente. Olha aí, ó, saúde e ambiente. A gente pegou um amendoim, que é da área do ambiente, lá, uma planta que se contaminou com um fungo, que também é ambiental e que vai gerar um problema de saúde lá na frente. Então, o trabalho dela encaixou dentro do programa, o trabalho dela saiu dos muros da universidade e gerou um impacto. Tanto é que hoje nós estamos aqui por conta disso, ele já repercutiu em outras entrevistas, tá? Muito parecido com os trabalhos de óleos essenciais que a gente desenvolve. Certo. E vocês foram vencedores do Prêmio FAPEMA 2024. Como foi para vocês receber essa honraria? Eu fiquei muito feliz. O professor, quando falou que ia submeter o trabalho para FAPEMA, eu fiquei assim, meio tímida, porque são trabalhos maravilhosos que tem a disputa.
Mas assim, no fundo eu acreditava que a gente poderia vencer porque foi um trabalho muito intenso, cheio de complexidade, de novidade para a academia. E eu acreditava lá no fundo que a gente poderia conquistar sim esse prêmio. Sou muito grata. Professor? A FAPEMA é um órgão que nos ajuda, olha, é o órgão de fomento do Estado do Maranhão, é como o nome diz, de amparo à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica para o Maranhão. Tudo que eu tenho no meu laboratório hoje foi através de projetos vinculados com a FAPEMA. Então, eu me acho no dever, porque eles praticamente subsidiam nossa pesquisa, eles montam, nos dão equipamento, nos dão recurso financeiro. Então é aquele dever de, assim, agora que eu recebi todo esse recurso, fiz o trabalho, agora eu vou mostrar que isso gerou um produto, que isso vai gerar uma pesquisa de interesse, que a gente pode fazer um controle, fazer uma parceria com a Anvisa municipal, a Agência de Vigilância Sanitária estadual, para fazer um controle no amendoim que está vendido aí de qualquer jeito. Então é quase que uma obrigação nossa submeter. Se vai sair prêmio ou não, quem define são eles, mas nesse caso eles acharam que valia a pena. E numa área diferente, né, na área de ciências biológicas. Muito interessante essa pesquisa e eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos. E eu agradeço a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. Até a próxima.